Continuando nosso curso, essa é a segunda parte do curso. Se você perdeu a primeira parte, é só procurar. Ao final deste vídeo, existe um link para o vídeo anterior. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Toque na sinetinha, ative as notificações. Dê o seu gostei, não gostei, para que possamos melhorar os nossos cursos. Pois bem, o cérebro. Quem é esse rapazinho? Tudo no nosso corpo passa pelo cérebro. Começa no cérebro. Todo pensamento, cérebro. Toda ação, movimento, cérebro. Controle de pressão arterial, controle de temperatura, tudo no cérebro. Tudo que o nosso corpo faz passa pelo cérebro. Nós temos dois cérebros básicos. Nós temos o cérebro chamado telencéfalo, que é o que nós controlamos, que está no topo da cabeça, e nós temos o diencéfalo. O diencéfalo é o responsável pelo sistema vegetativo, aquilo que você não controla. Você come alguma coisa, começa a digestão, existe evacuação, existe controle de pressão arterial, controle de temperatura, tudo isso, diencéfalo. O telencéfalo é responsável por tudo aquilo que nós comandamos. Qualquer coisa que nós venhamos a fazer comandando é o telencéfalo. Mas em relação ao movimento, como acontece? Bem, nós temos uma área do cérebro chamada área córtex pré-motor. Todo movimento que fazemos no corpo começa lá. Se eu quiser me levantar, coçar o nariz, bater os dentes, todo esse movimento começa lá no córtex pré-motor. É o primeiro esboço, o rascunho do que vai ser o movimento, sempre passando por ele. É ali pertinho também da parte cognitiva, então tem a ver? Tem. Quando nós estamos dormindo, estamos sonhando, nós temos uma parte do cérebro que se desliga, a parte cognitiva, mas a parte posterior dessa parte frontal fica meio que ativa. É por isso que nós podemos sonhar que voamos. Então todo movimento que fazemos nos sonhos passa por esse processo, apesar de nós não nos mexermos. Mas é ali que começa todo o processo, o pensamento do movimento. Depois é passado para uma outra área chamada área motora suplementar, ou motor primário. Vai depender muito de que livro você adote. Aí nesse momento que vai ser realmente montado o esqueleto, se é que se pode dizer assim, do que vai ser o movimento. Vai ser estruturado, planejado, todos os pormenores. Afinal, a primeira parte do corpo que se mexe quando eu vou andar, por exemplo, é a glote. Não percebemos, mas a glote se mexe. Depois existe toda uma conjugação de reações de movimentos que vão o movimento do olhar, sistema oculomotor, para onde a cabeça vai girar, os pés, tronco, controle de tronco, até que os membros se mexem e você faz o movimento. Nem percebemos, mas é uma reação em cadeia bem orquestrada que faz com que venhamos a dar uma passada. Esse passo, essa passada acontece justamente por essa orquestração. Então a motora suplementar é quem vai fazer todo esse planejamento. Depois vai para uma área chamada gânglios da base ou núcleos da base. Digamos que os gânglios da base ou os núcleos da base é que vão fazer o check-in, check-out. Eu tenho que mexer a glote, ok. Eu tenho que girar a cabeça, ok. E é nesta região, que tem várias divisões, nós temos o putamen, núcleo caudado, globo pálido. É nessa estrutura aí que vai acontecer o registro do movimento. Então, quando a gente aprende o movimento, decoramos o movimento, é justamente essa área que vai estar memorizando esses movimentos.
Então, quanto mais vezes realizarmos o movimento, melhor para, digamos, assimilação dessa região em relação ao movimento. Muito bem. Mas, e quando a gente automatiza o movimento errado? Nós precisamos repetir o movimento certo mais vezes para automatizarmos o correto. Por isso é importante que venhamos aprender, memorizar e sentir o movimento quando estamos aprendendo. Não é simplesmente empurrar uma bola, empurrar o peso, ou chutar uma bola, ou fazer um giro. É percebermos isso. É importante que os professores que trabalham com crianças, com jovens, com adultos, com idosos, façam-os perceber o movimento. Vai ser melhor para a assimilação e menor tempo de correção desses movimentos no futuro, justamente porque eles vão ser memorizados nessa regiãozinha chamada núcleo da base. Daí vai para uma regiãozinha chamada formação reticular. A formação reticular, ela fica no tronco encefálico e muito próximo a ela existe a substância nigra, que é espanhol arcaico para dizer substância negra, que é onde são produzidas as dopaminas. Dopamina é um neurotransmissor responsável pelo movimento. Por isso, quando as pessoas que sofrem de Parkinson perdem, eles produzem menos, tem tremores, porque esse tremor é justamente uma excitação. A dopamina tem um efeito inibidor também. E aí a pessoa fica tremendo ou fica com rigidez. Quando vai dormir, essa pessoa consegue relaxar e parar os tremores e a rigidez. Mas a questão é, o que a formação reticular faz? A formação reticular é o que vai dar o tônus do tronco. Então, quando a pessoa dorme mal, a caricatura de uma pessoa que não dormiu bem aquela noite é aquela postura cifótica para frente. Mas por que isso? Porque tem muito a ver. Na parte posterior do cérebro, nós temos a glândula pineal. A glândula pineal, ela ajuda no ciclo circadiano e a liberação de um hormônio chamado melatonina. O ciclo circadiano foi finalmente assim estudado e o prêmio Nobel no final da década de 10 do século 21, o ganhador do Nobel de Medicina ou Fisiologia foi justamente pela concretização da descoberta do ciclo circadiano, que ainda hoje existem alguns profissionais de saúde que não acreditam na sua existência. O que é o ciclo circadiano? Durante o dia nós recebemos luz do sol. À medida que vai escurecendo, nós vamos recebendo menos estímulos ultravioleta e vamos começando a liberar melatonina. A melatonina chega ao seu ápice em menos de 6 horas após o escurecer, ou seja, meia-noite ela está no seu ápice e o ideal é que estejamos dormindo para aproveitar a melatonina. Então, a formação reticular ajuda no controle desse ciclo circadiano e liberação da melatonina. É por essa razão que as pessoas, quando fazem exercícios físicos, além da liberação da endorfina, além da serotonina, além da questão de aquecimento dos músculos e relaxamento, existe também um relaxamento da estrutura, digamos, mental. Nós dormimos melhor porque nós ajudamos a regular a glândula pineal por conta do exercício e, obviamente, formação reticular. Já que, para todo movimento que fizermos no exercício físico, eu vou estar ativando a formação reticular, ela vai ativar a glândula pineal, que ajuda na regulação da formação reticular, que vai ajudar bastante na liberação de dopamina e nesses estímulos que vão voltar para os núcleos da base, ou gânglios da base, e aí vão para o cerebelo para ser distribuído para o resto do corpo. Então vejam só, formação reticular. É importante
que eu perceba os movimentos para que ativemos melhor a formação reticular. E se eu fizer a coisa automatizada? Sim, você vai ter uma regulação da formação reticular, estimulação da glândula pineal, mas lembrem-se que os núcleos da base ou gânglios da base não receberam o estímulo ideal, e lá também na questão do cognitivo, no córtex frontal, na área premotora. Tudo isso precisa estar interligado. Mais uma vez, mens sana in corpore sano. Isso quer dizer que pessoas que fazem exercícios físicos pensando no movimento são pessoas que vão ter uma capacidade maior de concentração por conta dessa ativação toda, inclusive porque dessa forma estimulamos o hipocampo, que é a regiãozinha do sistema límbico responsável pela memória. E quando a pessoa vai ficando mais velha, vai tendo problemas de memória. Então já temos aí a questão de novas conexões nervosas por estímulos novos. Nós temos o exercício físico que vai estimular o hipocampo. E existe um neurotransmissor chamado acetilcolina. Ele tem várias funções no corpo. Uma das mais recentes descobertas é que ele trabalha com os esfíncteres pós-capilares do pulmão e ajuda na questão de retirar secreções de fluidos e diminuição de processos inflamatórios, que é uma das coisas que mais leva ao acometimento de pessoas idosas, é justamente problemas pulmonares. Muitos idosos morrem de gripe ou de pneumonia. Todo idoso, quanto mais velho, tem aquela tosse esquisita, cheia de catarro. O exercício vai ajudar justamente a limpar os pulmões. Logo em seguida, nós temos a questão do processo de depressão. Vou pegar o gancho justamente na acetilcolina. A acetilcolina, ela também ajuda a memória. Existe em pessoas com depressão uma atrofia do hipocampo. Essa atrofia acontece justamente pela menor ativação. Então as pessoas não conseguem esboçar reações, não têm ânimo. Um ator famoso de um seriado de televisão, Hugh Laurie, descobriu que tinha depressão porque num evento beneficente, ele entrou num carro para uma corrida de destruição, um carro bateu no outro, e após várias batidas ele percebeu que não teve nenhuma reação. Não teve nada, nenhum sentimento. Ele percebeu que estava com depressão. Apesar do que o estereótipo de uma pessoa com depressão é aquela pessoa cabisbaixa, sem ânimo, que chora, muitas vezes a pessoa não esboçar reações, não ter alegrias ou tristezas também pode ser um sinal de depressão. Somos nós, profissionais de educação física, que vamos investigar, diagnosticar, analisar? Não. Existem médicos, psicólogos, e se vocês pretendem trabalhar com idosos, é importante que tenham por perto a equipe, nem que seja para tirar dúvidas, um psicólogo ou um psiquiatra, um geriatra. É normal, com o passar dos anos, o idoso ter uma chamada depressão senil. Essa depressão senil acontece justamente pelo fato de haver uma atrofia do hipocampo. É comum ao envelhecimento. Por isso, mais uma vez, estimular a novos contatos, sair, conhecer novas pessoas, fazer exercícios físicos para estimular a acetilcolina, tudo isso é importantíssimo para trabalhar a depressão dessas pessoas. Mas por que as pessoas são levadas à depressão? Bom, primeiro, nós temos um processo natural de envelhecimento onde a pessoa faz muitos planos e muitas vezes percebe que não realizou alguns desses planos. Geralmente,
é pela perda da sua função. O idoso tem a necessidade de ser necessário, ele precisa ser preciso. Então, as pessoas, em média, são pais aos 28, 30 anos, aos 60 são avós, aos 70, 75, seus netos já estão com 15 anos, já são independentes. Eu já ouvi falar de casos de pessoas com 80 anos que resolveram fazer a graduação, porque já eram bisavós, e para ter o que fazer. É muito importante isso, correr atrás de novos objetivos. E quando a pessoa perde a sua função, às vezes as pessoas sonham com a aposentadoria, ficar em casa sem fazer nada é muito bom. Não é. O plano de aposentadoria foi criado há muitos anos atrás, quando a perspectiva de vida era um pouco maior do que a idade limite para a aposentadoria. Hoje em dia estamos vivendo mais, então é importante que fiquemos mais tempo ativo. Mesmo que você se aposente aos 50, 60, se mantenha ativo a fazer alguma coisa. Perder a sua função é um dos pré-requisitos, as prerrogativas mais fortes para se entrar em depressão. Precisamos estimular sempre o cérebro, além da questão da alimentação. Com o passar dos anos, o sistema imunológico vai enfraquecendo, o intestino enfraquece. Por consequência, enfraquece o cérebro, a mente e enfraquece o sistema imunológico. O idoso se torna mais susceptível a infecções, a viroses. E o século XXI será o século das viroses. Será o século das doenças de cunho emocional. Já começamos com 3 grandes pandemias: 2002, 2009 e 2020. E a tendência é piorar. É para colocar medo, é para deixar preocupado? Não. É só questão de, mais do que nunca, precisaremos pensar na saúde, pensar no que comemos, pensar no que pensamos, pensar em fazer exercícios físicos, pensar em respirar melhor, pensar em beber mais líquidos. Os orientais falam que o segredo para uma saúde perfeita são 5 coisas: o descanso da mente, do corpo, da alma, repouso, beber bastante líquido, exercícios físicos, alimentação. Então, o que nós podemos fazer? A parte de exercícios físicos nós podemos ajudar. Nós somos profissionais de educação física. Podemos sugerir respirar melhor. Podemos, através do exercício, fazer com que a pessoa respire melhor. Ingerir líquidos. Alimentar-se bem. Aí direciona para o nutricionista. Não somos nós que vamos dizer o que ele deve comer, o que não deve comer. Não somos nós. Existe nutricionista para isso. Não vamos nos meter na área do psicólogo, nem na área do nutricionista. Então nós vamos indicar nutricionistas, mais uma vez, além do psicólogo, do geriatra ou do psiquiatra. Na sua equipe interdisciplinar tem um nutricionista. E aí, trabalhar a mente desse sujeito. Na hora que ele estiver focando nos movimentos que ele tem que fazer, vai ajudar bastante na questão de despolarizar áreas que estão hiperpolarizadas. O que isso quer dizer? Muitas vezes nós estamos focados numa área do cérebro e desativamos outra. Essa área desativada é chamada de área hiperpolarizada. Quando nós ativamos uma área do cérebro, nós despolarizamos ela. Então é importante que nós façamos esse jogo de lado direito e esquerdo do cérebro para deixar de hiperpolarizar uma área e despolarizar ela, e uma área que esteja muito despolarizada, polarizar. E aí vamos buscar um equilíbrio.
Então a depressão pode ser curada com exercícios físicos, alimentação e bons pensamentos? Não somente. É preciso um trabalho conjuntamente com um psicólogo, uma terapeuta, digamos, um terapeuta da mente. E às vezes é necessário entrar em questões medicamentosas. Então, uma parte importante do sistema límbico que regula a motivação, a emoção, o aprendizado e memória é o hipocampo. O hipocampo é essa regiãozinha aí do sistema límbico responsável pelos pensamentos. Então a pessoa com depressão tem menos motivação, menos emoção, menor aprendizado e memória. Mas o meu avô, meu pai, o idoso que eu convivo, tem tudo isso. Ele está depressivo? Não. Mas pode ser um prenúncio. Às vezes é só uma baixa da acetilcolina no corpo. Então se eu tenho uma baixa da acetilcolina, nada melhor do que o exercício físico para estimular. Inclusive o remédio para o Alzheimer é a base de acetilcolina para estimular justamente o aprendizado e memória. Muitas vezes a pessoa com Alzheimer perde as suas emoções. A pessoa com Parkinson perde um pouco das suas emoções. Então é interessantíssimo que a pessoa tenha esse estímulo. O exercício físico focado na memorização ou no desenvolvimento do aprendizado ou da percepção dos movimentos. É assim que a coisa funciona. O Alzheimer. Bem, o que podemos falar do Alzheimer? O Alzheimer hoje é considerado quase como se fosse um diabetes. Alzheimer. O Alzheimer se caracteriza justamente por esquecimento. Os sintomas incluem a idade. Quanto mais idade a pessoa tem, maior a chance de aparecer a doença de Alzheimer, que tem esse nome por conta do seu pesquisador, Alois Alzheimer, um alemão. Membros da família com Alzheimer, que isso denota, obviamente, um fator genético, que aí, quanto maior o número de pessoas que se acometem de alguma coisa na família, maior a probabilidade daquele gene que determina aquela doença esteja muito frequente. Não é uma condenação. Se a pessoa tem um pai que morreu de câncer, hipertensão, ou diabetes, ou Alzheimer ou Parkinson, não quer dizer que você vá desenvolver uma dessas doenças, mas as chances são maiores. Deficiência cognitiva leve. Isso é muito importante de se perceber quando a pessoa tem certos esquecimentos. Então, quanto mais idade, maior esquecimento, não significa que a pessoa tem Alzheimer, mas é interessante que se investigue e se chegue a uma análise mais contundente a respeito da doença. Com o passar da idade, as pessoas vão ficando com a depressão. É normal a depressão senil, muito comum. Então, quanto mais idade, maior a depressão. E muitas vezes essa depressão leva-se a um quadro de esquecimento, além da própria destruição de neurônios, que a partir dos 30 anos nós destruímos cerca de milhares de neurônios por dia. Nós perdemos. E quando chega a uma certa idade, o esquecimento é mais do que comum. Porém, é importante se investigar. Ou seja, não é porque a pessoa está com esquecimento que ela sofra de Alzheimer. Doença cardiovascular é fortemente associado à doença de Alzheimer. Educação. Existe uma observação de que pessoas com nível intelectual ou de educação maior são mais acometidas pelo Alzheimer. Só que outros especialistas já falam o seguinte: pelo fato daquelas pessoas serem mais letradas, cultas, na hora que ela começa a perder alguns pontos importantes de sua
do seu raciocínio é mais fácil de observar. Uma pessoa com menor escolaridade às vezes esquece as coisas e as pessoas não dão grande importância. Então é só um fator a ser observado, mas não é contundente que a pessoa com maior educação sofra mais de Alzheimer. Apenas talvez seja mais fácil se perceber que a pessoa esteja sofrendo da doença. Traumatismo craniano. É comum observar em pessoas que sofreram traumatismos cranianos em algum momento da vida, de certa forma até recorrente, como é o caso de boxeadores, que sofram do Alzheimer. Existe um ex-boxeador brasileiro que atualmente sofre com a doença. Pessoas que sofreram acidentes quando mais jovens também sofrem com Alzheimer. Assim como jogadores de futebol americano que também sofrem muitas pancadas na cabeça e alguns são acometidos de certa forma com Alzheimer precoce. O Alzheimer existe justamente pela formação de uma proteína chamada beta-amiloide. As placas que se formam entre os neurônios são pedaços dessa beta-amiloide que se agrupam e elas vêm de uma proteína maior encontrada na membrana gordurosa que envolve as células nervosas. A beta-amiloide se junta aos poucos formando placas e esses pequenos agrupamentos podem bloquear a sinalização entre as células nas sinapses. Elas também podem ativar as células do sistema imunológico que causam inflamações e destroem células deficientes. De certa forma, uma pessoa que sofre com Alzheimer vai ter a perda da função daqueles neurônios específicos e dessa forma existe uma progressão para que aquela célula sem sua função ela venha a sofrer sua autodestruição. Aqui nós temos então um exemplo justamente de um neurônio saudável, normal, e as placas amiloides, peptídeo A, alfa e beta. Isso aí vai impedir justamente que a sinapse aconteça. Também existe a proteína tau, que ela vai se acumular justamente nos axônios e dendritos, que é uma descoberta recente. Outra descoberta recente em relação ao Alzheimer é que ela é um agravamento ou uma subespécie ou um novo tipo de diabetes, justamente por conta da formação dessas proteínas. Aqui nós temos um modelo do córtex cerebral, onde nós temos a presença de neurônio e justamente a formação da amiloide e a chamada placa senil. Com essa formação de placa, não temos a comunicação entre os neurônios e a posterior perda da função deste. Nesse exemplo aqui, como a proteína beta-amiloide se envolve com os neurônios e dessa forma inutilizando-os. Alguns médicos consideram Alzheimer como se fosse um agravamento, um aprofundamento do diabetes. De fato, o Alzheimer se caracteriza pela perda gradual da memória. A pessoa começa a perder memória ou lembrança de coisas banais e simples ou recentes. A pessoa tem 80 anos e pensa que ainda tem 60, não sabe que dia da semana está. Só que a pessoa não percebe, quem está ao lado percebe. E é uma convicção tão grande que muitas vezes existe um teste que os geriatras ou psiquiatras ou neurologistas fazem com os pacientes com suspeita de Alzheimer. Faz perguntas e a pessoa tem que responder. Eu vou dizer 3 palavras e o senhor vai ter que repetir. Bola, casa, menino. Poderia repetir? A pessoa fala peixe, avião, televisão. E ainda sai de dentro do consultório dizendo, acertei tudo. Ele não percebe, as pessoas no entorno percebem. Mas isso acontece com as pessoas que estão perto de mim. Significa que eles estão com Alzheimer? Não. Significa talvez que eles estejam com déficit de atenção. Talvez uma baixa da acetilcolina no corpo. Pois bem,
é preciso um diagnóstico fechado e preciso por parte de um médico. Somente um médico, pelo menos no Brasil, pode diagnosticar a pessoa com Alzheimer. Mas a pessoa vai perdendo a memória para as coisas recentes, começa a esquecer se tomou café, se já almoçou. Às vezes a pessoa está no inverno, escurece e faz, acho que vai anoitecer. Não, são 10 da manhã. Não, está escurecendo. A pessoa esquece que pode simplesmente escurecer por conta de uma nuvem. A pessoa perde a percepção de tudo. E aí começa a esquecer coisas mais importantes. Existem situações que a pessoa chega e faz mamãe, papai, vovô, vovó, e a pessoa não responde. A pessoa regride de tal forma que não lembra mais que foi avô ou foi pai. Às vezes acontece da pessoa simplesmente esquecer quem é. Mas aí são graus mais avançados da doença. E aí a pessoa começa a perder a sua identidade. A pessoa olha para os seus filhos e netos e quem são essas pessoas? Eu quero ir para minha casa. Você está em casa. A pessoa olha no entorno. Pode ser a mesma casa que ele viveu durante 60, 70, 80 anos. Mas a casa que ele lembra é aquela casa com a parede verde. E hoje a casa tem a parede branca. Fez uma pequena reforma. Ele lembra de uma televisão de tubo. De repente tem uma TV tela plana. De LCD. Ele lembrava dos filhos pequenos e de repente tem uns adultos barbados, uma mulher de cabelo branco perto dele. São seus filhos. Não, não são. Ele perde a sua identidade, perde a sua perspectiva e aí entra num processo de raiva. Mas o exercício físico ajuda nessa questão? Sim. Primeiro que vai ativar a acetilcolina e aqueles rostos que vão se apagando com o tempo, existe uma possibilidade dele esquecer por completo. Mas certas outras áreas de ativação de memória são possíveis. Tem um desenho animado que ganhou prêmios que fala um pouco sobre isso, onde o netinho consegue fazer a avó relembrar de uma música que o pai cantava para ela quando ela era criança. A música é importante para essas pessoas, importantíssimo. O exercício físico também. A atrofia do cérebro da pessoa com Alzheimer é tão intensa, tão grande, que aqui nós temos a imagem de um cérebro de uma pessoa normal e uma pessoa com Alzheimer. Essa perda gradual de neurônios faz com que o cérebro venha a perder densidade, peso. Há uma perda progressiva de neurônios. Isso acontece de forma normal a partir dos 30 anos. Todos nós perdemos milhares de neurônios todos os dias. Por isso, quanto mais velho nós ficamos, mais esquecidos. Mas existe um processo de reverter esse quadro. Reverter não tanto, mas quando nós praticamos aquelas novas conexões neurais, nós vamos substituindo neurônios perdidos. Então, certos caminhos neuronais, de sistema neuronais, para chegar a um determinado raciocínio, quando alguns neurônios são perdidos, outros caminhos são moldados. Mais uma vez, por isso é importante que se faça exercícios, pensando nos movimentos. Mas uma pessoa com Alzheimer, primeiro, o que causa o Alzheimer é a formação de células beta-amiloides entre os neurônios, que vão interrompendo essa conexão nervosa. E ao interromper essa conexão nervosa, faz com que a pessoa tenha perda daquela função.
E uma célula sem função ela morre, por isso os neurônios começam a morrer e por isso existe atrofia do cérebro. Na hora que nós estimulamos a pessoa a fazer exercícios, mesmo com o processo de Alzheimer tendo começado, é possível retardar. Na hora que a doença começa, ela vai progredir. Podemos estacionar? É possível. Mas lembrando que quanto mais tempo a pessoa viver, maior a chance da doença evoluir. É possível até através de uma boa alimentação, dos estímulos corretos, exercícios físicos, uma pessoa passar 10, 15 anos com Alzheimer e morrer de outra coisa? Sim. É possível. Esse tipo de situação é puramente possível. Então, a pessoa com Alzheimer deve fazer exercício? Deve. Você deve ler para a pessoa com Alzheimer, deve estimular a questão cerebral dela, deve o tempo todo ler, fazê-la ouvir, assistir televisão e fazê-la entrar em movimento. Talvez ela esqueça de pensar no movimento quando estiver realizando ele, mas estimule mesmo assim. E sempre faça aí a pessoa conversar. Como é que foi seu dia? Foi o que você fez ontem? Enquanto os seus filhos. Eu já vi casos de pais esquecerem o nome de filhos. E mesmo assim, através do estímulo dos exercícios físicos, a pessoa recobrar em alguns momentos certas partes da memória. O Alzheimer tem cura? Não. Por enquanto ainda são os remédios à base de acetilcolina, uma boa alimentação, muita atenção e realização de movimentos, exercícios físicos. E o Parkinson? Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, crônica e progressiva. É causada por uma diminuição intensa da produção de dopamina, que é um neurotransmissor. A dopamina ajuda na realização dos movimentos voluntários do corpo de forma automática, ou seja, não precisamos pensar em cada movimento que nossos músculos realizam, graças à presença dessa substância em nosso cérebro. Na falta dela, particularmente numa pequena região encefálica chamada substância nigra, o controle motor do indivíduo é perdido, ocasionando sinais e sintomas característicos que veremos. Esse conjunto de sinais e sintomas neurológicos é chamado de síndrome parkinsoniana ou parkinsonismo. Doenças diferentes e causas muito diversas podem produzir essa síndrome parkinsoniana. Entretanto, a principal causa dessa síndrome é a própria doença de Parkinson, em aproximadamente 70% dos casos. Os demais casos relacionam-se a enfermidades ou condições clínicas nas quais os sintomas são semelhantes, porém outras características estão presentes e a história clínica e a evolução vão ajudar no diagnóstico diferencial. Portanto, quando o médico faz menção ao parkinsonismo ou síndrome parkinsoniana, ele não estará necessariamente se referindo à doença de Parkinson. Uma causa importante de parkinsonismo secundário é o uso de certos medicamentos, por exemplo, algumas drogas usadas nas vertigens, tonturas e doenças psiquiátricas e alguns remédios para hipertensão. A importância de se identificar esses casos é que os sintomas são potencialmente reversíveis com a interrupção dos medicamentos que os causaram. Então nós temos no Parkinson o tremor, mas também pode se seguir com rigidez, rosto sem expressão, micrografia e má postura, que a micrografia seria a escrita lenta e menor com letras pequenas, voz baixa, hipotensão postural, perda olfativa, sono inquieto, dificuldades para caminhar e constipação, já que toda a parte motora, seja autônoma ou não, fica prejudicada por conta do Parkinson. Aqui nós vemos uma célula com a
produção, ou no caso a liberação da dopamina para ver a sinapse nervosa. Então o neurônio transmissor vai liberar dopamina e aí o receptor de dopamina vai lá e existe a fenda sináptica onde acontecerá justamente a sinalização celular para que haja contração muscular. Na doença de Parkinson existe uma diminuição da liberação da dopamina e por isso a célula fica constantemente excitada. Bem, o Parkinson se caracteriza por tremores. Não só os tremores. Muitas vezes o Parkinson se caracteriza por rigidez. O tremor realmente é um dos sinais mais característicos do Parkinson. Mas de onde vem o Parkinson? Lembrando da substância nigra. Nós temos um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina ela é produzida na substância nigra, que fica ali perto da formação reticular. Então, de fato, ela tem a sua produção diminuída e, por consequência, a pessoa não consegue mais utilizá-la para neurotransmissão. A neurotransmissão dela, ela é ao mesmo tempo excitatória, mas também é inibitória. Então ela perde a sua capacidade inibitória, por isso existe o estímulo constante do tremor ou da rigidez. Com o passar dos anos, a pessoa com Parkinson adota uma postura mais cifótica, mais lenta, e existe um processo em parkinsonianos, quando a doença está mais avançada, que do nada a pessoa simplesmente não consegue se mexer. Como assim? Se a pessoa disser, olha, está tendo um incêndio, saia correndo daí, a pessoa não consegue se mexer. Morre queimado. Por mais que ela queira, simplesmente trava. Como se um botãozinho desligasse. Mas bem, a dopamina é responsável pela neurotransmissão, que é justamente a passagem no neurônio motor. Na hora que chega pelo neurônio, pela sinapse nervosa, existe a ejeção da dopamina, existe o estímulo que passa e aí existe a reabsorção. Pela falha da dopamina, então existe uma dificuldade nesse desligamento. Bem, a questão é que a pessoa vai ganhando rigidez motora, rigidez muscular, o rosto adquire muitas pessoas chamam de cara de pedra, porque a pessoa fica com uma rigidez que não consegue expressar reações, não sorri, está sempre com um pouco movimento da boca, mandíbula. É através disso que muitas pessoas falam que o nosso antigo Papa, agora Santo João Paulo II, tinha Parkinson, por conta da sua pouca mobilidade labial, da mandíbula, por conta da sua postura cifótica. Era bem característica de uma pessoa com Parkinson. Não podemos afirmar isso, mas se você observar uma pessoa com Parkinson, perceberá isso. Ela adota uma postura mais rígida, mais cifótica com o passar dos anos. E também afeta a memória, afeta o sono, afeta a deglutição, que afinal os movimentos peristálticos, deglutição, intestino, fica mais lento. Eles perdem essa propriedade. Pois bem, de que forma o exercício físico pode ajudar uma pessoa com Parkinson? A justamente aumentar a sensibilidade à dopamina. Então, quando a pessoa faz movimentos, mentaliza esses movimentos e começa a pensar nos movimentos, então ele ativa melhor os neurônios motores. Mas então quer dizer que o exercício físico eu vou curar? Não, nunca o exercício físico cura. Ele é um importante acessório, imprescindível, mas é preciso, nesse caso, uma terapia medicamentosa.
Não há como tratar uma pessoa, um parkinsoniano, sem medicamentos. E, com o passar do tempo, devido ao sofrimento respiratório, a tendência é que ele também sofra de lapsos respiratórios e até depressão. Mas bem, estimular movimentos amplos com o parkinsoniano é importante, de coordenação motora. E principalmente a alimentação. Porque os lactobacilos raminosos também são imprescindíveis no tratamento de pessoas com Parkinson. Mas sempre conjuntamente o trabalho com o neurologista. E a questão do desenvolvimento motor, para resumir. Apesar da imagem do idoso hipertrofiado, o fato é que precisamos sempre trabalhar o desenvolvimento motor nas pessoas. Todas as pessoas precisam desse desenvolvimento motor para trabalhar melhor a questão da percepção cerebral. Trabalhar o psiconeuroimunoendocrinologia. Sempre temos que buscar pensar coisas boas, positivas. Sempre mandar aquele comando para o corpo, não é simplesmente levantar o braço, mas sentir o braço levantando, perceber o movimento que o braço faz, como é que é o desdobramento dos dedos. Tudo em qualquer coisa que façamos. Você vai trabalhar o idoso, yoga. Você vai trabalhar com o idoso, força, resistência, funcional, parkour, dança. Sempre fazê-lo sentir a música, no caso da dança. Sentir o movimento, como é que o seu pé pisa no chão, como se sente ele firmando no chão. Isso sempre é importante, desenvolvimento motor. É muito importante que se perceba. Lembrando sempre, córtex frontal, área pré-motora, motora suplementar, gânglio da base, formação reticular, glândula pineal, o quanto você dorme, o como você dorme, ciclos de sono. Tudo isso vai influenciar na saúde mental. O que você come influencia na saúde mental. O que você exercita influencia na saúde mental. E a sua saúde mental influencia no como você vai comer, no como você vai se exercitar. Mens sana e corpore sano. Não existe como separar esses dois. Mesmo a pessoa que tenha debilidade de movimentos mais restritos, essas pessoas têm plena capacidade de desenvolver movimentos. Para encerrar nosso curso, mande um e-mail, peça seu material. Ao responder esse material, você receberá um certificado digital gratuitamente. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Maiores informações, me siga nas redes sociais. Cursos robustos e complexos serão desenvolvidos, mas eu preciso que você dê o seu gostei, não gostei, seu joinha, para que possamos entender como podemos melhorar. Faça sua crítica, construtiva ou não. Mande um e-mail, mande algum recado, mande notícias. Espero você nos próximos cursos que venhamos a ministrar. Temos um grande caminho pela frente. Obrigado pela presença de todos. Simples assim. Até a próxima.